O nosso primeiro palestrante é o professor Dr. Júlio Correia de Rezende Dias Duarte, é docente do Instituto Federal de Mato Grosso, campus Cuiabá. O professor Júlio ele é doutor em educação pela UFMT e Universidade de Coruna, Espanha. É mestre em turismo e meio ambiente pela UNA, graduado em turismo pela PUC Minas Gerais, é professor efetivo do IFMT, gerente de ensino médio do IFMT, campus Cuiabá, que está aí de Jorge da Silva, é docente em disciplinas de planejamento e gestão pública do turismo, educação, ética e sustentabilidade, bem como da educação ambiental. O professor Júlio atua como consultor em gestão pública e do turismo para municípios e outras organizações. É coordenador do desenvolvimento do Plano Municipal de Turismo no município de Poxoréu, de Mato Grosso. Também ele é pesquisador em gestão pública do turismo e educação, palestrante destas áreas de especialidade, além de ser escritor no blog Ética Sustentável e produtor de conteúdos no canal YouTube Júlio Rezende Duarte. Desenvolve o projeto Silêncio, Meditação para o Ser Mais, com estudantes, professores e interessados. Mais uma vez, eu agradeço ao professor Júlio pela disponibilidade de estar aqui conosco. E se o senhor quiser complementar mais algo sobre a apresentação da sua pessoa, por favor, fique à vontade. E passo a palavra ao senhor, que o senhor pode dar início à sua fala. 5 minutinhos antes, eu estarei avisando. Só um recadinho, né, para o público, para não esquecer da questão da lista de presença ao final da fala. Ok? Gente, sucesso para o senhor, professor. Vamos ouvir, tenho certeza que vai ser um momento maravilhoso, um momento ímpar. Sucesso, professor. É com o senhor. Muito obrigado, professora Nair, a quem eu tenho uma admiração enorme, aprendo muito há muitos anos. Muito obrigado ao Lucas Café, diretor de nível médio. Muito obrigado, Luciana, nossa diretora, pró-reitora da PROEM. Cumprimento em nome de todos, cumprimento o reitor Júlio também. Agradeço o Fernando pela interpretação e ao Léo também, que vai participar dessa interpretação. Muito obrigado pelo convite. Eu acho esse um movimento muito bonito da gente pensar o Instituto Federal que sonhamos e pensar e construir, né, os currículos que sonhamos. Agradeço muito o convite. Gostaria de colocar aqui na tela a minha apresentação, por gentileza. E hoje vamos abordar esse tema, que são currículos para o século XXI. E eu começo fazendo uma reflexão. Um currículo, antes da gente construir um currículo através daquele famoso puxa-estica de disciplinas, ou seja, de formar comissões e brigar por qual disciplina é maior, qual é menor. Antes mesmo disso, a gente deve pensar qual é o mundo que sonhamos. E aí, neste mundo que sonhamos, qual é o ser humano dentro deste mundo? Qual é o ser humano que vai criar e co-criar este mundo? E a partir daí, a gente deve pensar como é que a gente forma esse ser humano. Essa é uma reflexão que muitas vezes é esquecida, muitas vezes ela está subentendida, mas que é fundamental nesse momento da gente pensar e sonhar, né, com os currículos que o IFMT pode ter, com o currículo integrado. Então, a gente precisa fazer esse ato, sim, de resistência às opressões, às propostas que vêm de cima para baixo, essa proposta do governo federal, que é muito pouco debatida, muito pouco planejada, mas, para além de resistir, a gente precisa propor e criar os nossos currículos. A gente precisa propor e criar os nossos currículos. A gente precisa ser capaz disso. Se a gente foi surpreendido com uma proposta de cima para baixo, que os institutos federais estão resistindo muito bem, devem resistir, mas se a gente foi surpreendido, é porque nos últimos anos ou últimas décadas, talvez, a gente não criou os currículos que a gente sonha, né? E eu parto dessa reflexão para dizer, importante dizer, que nós temos excelentes currículos. Os currículos que conectam a base humana
a formação cidadã, com a parte profissional, com as artes, com os esportes. Os nossos currículos são muito bons. No entanto, se a gente pensar as mudanças que o mundo teve, a gente precisa entender que o mundo mudou tanto. Como diz o historiador Eric Hobsbawm, o mundo mudou mais nos últimos 50, 60 anos do que havia mudado em 3.000 anos. Então, faz todo sentido agora a instituição de ensino, a escola, a educação, pensar uma nova missão. Talvez, devido a essas mudanças, as novas configurações da nossa sociedade, talvez nossos currículos não estejam mais tão atualizados, tão aptos assim, a fazer o nosso aluno se apaixonar, a fazer o professor se apaixonar, para que a gente tenha uma formação cidadã, né, profundamente cidadã, e, ao mesmo tempo, uma formação profissional. Muito bem, então eu vou fazer um conjunto de reflexões aqui com vocês. Nenhuma delas eu trago como uma opinião fechada, uma voz da verdade. São reflexões que provocam pensamentos, para que a gente possa criar os currículos que sonhamos. Não existe fórmula, formato, embora eu vá citar aqui algumas pedagogias diferentes, de diferentes partes do mundo e do Brasil, eu não estou trazendo nenhuma delas como um modelo, porque nós temos que pensar os nossos próprios currículos. Então, nós temos grandes currículos no IFMT, mas a gente precisa entender um pouco mais do contexto que vivemos, que é um contexto de crise global, uma crise social, uma crise ambiental muito forte, uma crise também das democracias e uma crise na educação, dentre outras crises. A educação é muito afetada por todas essas crises. A sala de aula ela é um espelho da sociedade e ela sofre com todas essas crises que vêm da sociedade. No entanto, a educação não é somente causa, não somente efeito dessas crises, mas não somente efeito, mas ela é causa dessas crises, causadora dessa encruzilhada humana. Por quê? A educação tradicional, essa que um fala e 40 ouvem, é uma educação centrada no conteúdo, no professor, na memorização, alunos sentando num layout industrial, calados, durante 13 anos, memorizadores, reprodutores de conhecimento. Essa educação tradicional, que eu vou chamar aqui hoje de tradicional, ela fez muito sentido durante séculos, principalmente antes da era da televisão, do rádio, do cinema e da internet, porque o professor era o que tinha acesso à biblioteca e, portanto, ali na escola, o professor era o link, o elo entre os conhecimentos e as pessoas. Ela foi muito importante para universalizar a educação. É claro que ainda tem muitos países que não universalizaram, esse ainda é um desafio do Brasil, mas muitos países já conseguiram. Então, para você sair lá da Revolução Industrial e chegar numa universalização, vale a pena você pensar que um professor vai repetir um conjunto de conteúdos para 40 e assim a gente vai conseguir formar essas 40 pessoas apenas como ouvintes passivos. Mas os tempos mudaram. Nós estamos numa sociedade em rede, em que todo tipo de conteúdo é compartilhado, em que os diálogos aumentaram muito, a gente ainda está errando bastante, a gente ainda tem dificuldade de dialogar, mas fato é que o compartilhar de experiências é muito grande. Você tem a um clique de distância todos os filmes, todos os livros, todas as pessoas da Terra, e nós estamos vivendo uma nova era com muitas dificuldades, com muitas crises, mas com muitas características interessantes para a educação. Então, quais são as características centrais dessa educação mais tradicional? Ela existe para formar a mão de obra industrial, por isso ela é uma grande linha de montagem que pretende uniformizar as pessoas. Aqui eu trago o Rubem Alves, que trabalha bastante essas questões, nos mostrando quão importante é a linha de montagem. E aqui eu trago uma reflexão que é importante para todos nós, que o Rubem Alves faz quando ele visita a Escola da Ponte em Portugal. Ele diz assim, o livro que ele escreveu quando ele foi lá se chama A Escola que eu sempre sonhei e nunca imaginei que pudesse existir. E ele faz essa reflexão no prefácio e diz o seguinte: a educação é uma grande linha de montagem e existem educadores, pesquisadores, existem professores, existem gestores querendo melhorar, refinar essa linha de montagem.
Eu, palavras dele, estou entre aqueles que querem implodir essa linha de montagem, porque ele acha, assim como eu, pessoalmente, não quero convencê-los disso, quero apenas provocar reflexões. Eu acredito que a gente precisa construir uma educação bem mais dialógica, bem mais participativa para o século XXI. É uma educação também do monólogo eterno do professor. É muito comum você passar nos corredores e ver os professores falando durante 80%, 90% do tempo que eles têm. Essa educação está presente em 90%, 95% das salas do mundo. E é parte da compreensão de que tem um que sabe e fala e ensina, e muitos que não sabem e ouvem. Os professores, eles são obrigados a entrar em sala de aula com um plano de ensino pronto, sem mesmo conhecer os seus alunos, sem mesmo saber que seus alunos têm subjetividade, têm talentos, têm conhecimentos, têm sonhos, têm emoções. Trouxe aqui o Carlos Rodrigues Brandão, que nos aponta também essa característica. E aí é uma educação do conteudismo, focada no conteúdo, chamado enciclopedismo. Ou seja, a gente acredita por amor, a gente acredita que cada um dos componentes curriculares vai trazer todo, por exemplo, a geografia do ensino médio vai trazer todo o histórico da geografia de milhares de anos em 3 anos. E que quanto mais conhecimento, melhor estará formado os nossos estudantes. E isso não é necessariamente uma verdade. E aí a gente constrói uma educação corrida, o professor sempre atrasado, os alunos sempre engolidos por uma agenda muito acelerada, sempre voltadas muito para o conteúdo e para a memorização. E o Rubem Alves já nos provoca. A gente esquece a maior parte logo em seguida da prova, não é porque a gente é burro, não. A gente esquece porque a gente só lembra aquilo que a gente aplica no cotidiano. Então, essa educação da memorização, ela já não está tão adequada aos tempos atuais, porque o conhecimento está todo ali presente a um clique. O que a gente precisa aprender agora é o que fazer com esse conhecimento e dialogar, trocar experiências, conectar teoria e prática, entre outras questões. E uma provocação a nós, professores, né? Se o professor de história fizer a prova final de química ou de português, e o professor de português fizer a de matemática, ninguém passa de ano. Poucos de nós fazemos a prova do Enem, porque a gente está, ao mesmo tempo que a gente quer dar todo o conteúdo da nossa disciplina, do nosso componente curricular, a gente não faz conexão nenhuma com o colega, com os outros componentes curriculares, e às vezes muito pouco com o próprio mundo. Muito bem. E aí a gente tem também uma educação muito voltada para a competição, fundamentada nas notas. Então, o aluno que tira 8 é melhor do que o aluno que tira 6. E aí é um perigo, porque a competição ela também existe para dividir as pessoas, dividir as comunidades, enfraquecer as comunidades. Nós não estamos falando numa educação colaborativa que existe para aumentar a inteligência de um coletivo. Nós estamos falando numa educação que, beleza, o mundo é competitivo, o aluno precisa aprender a competir, mas, no entanto, não é a única habilidade. Ele precisa aprender a competir, mas, acima de tudo, colaborar, porque a sociedade é cada vez mais em rede, mais colaborativa. E aí a gente tem essa educação, que é a educação do decorar, do reproduzir, do provar e do esquecer logo em seguida, porque a gente acaba partindo para este conteudismo e mais, a gente é uma educação de alunos obrigados, que eles estão ali porque eles precisam responder a chamada, porque eles precisam fazer as provas, eles precisam provar, né? E aí, o que acontece? Essa luz interna, que é essa vocação para o ser mais, como diria Paulo Freire, esse brilho nos olhos, a vontade de engolir o mundo do conhecimento, a gente diz ao aluno com 6, 7 anos, veja bem, até os 6, 7 anos você é dono do seu aprendizado, você sobe em árvore, puxa o rabo do gato, come comida, mas quando chega na escola aos 6, 7 anos, a escola fala assim para você, senta na cadeira, que pelos próximos 12 anos, quem decide o que você aprende, como aprende, com quem aprende,
quando aprende, vai ser o tio ou a tia lá na frente. E a partir daí a gente passa a comprar a presença dele com o reforço positivo. Vem na aula que você ganha chamada, faz o exercício que você ganha estrelinha no caderninho, as famílias, passa de ano que você compra uma bicicleta, come a comidinha de sal que você ganha um picolé, e aí a gente pega essa luz interna que brilha dentro dos seres humanos de buscar conhecer o mundo, de manter a curiosidade, de investigar o mundo, de aprender, a gente vai externalizando, vai fazendo com que o aluno entenda que ele não precisa dessa luz interna, que ele não tem autonomia, que ele não deve manter a sua curiosidade, mas que ele vai ser, a partir de agora, arrastado pelos próximos 12 anos por um currículo que o diz o que, quando, como aprende, tudo que ele aprende. Muito bem. E aí, a gente chega também a uma crise existencial do quem sou eu. Será que eu estou aqui também para ser feliz? Qual a minha missão no mundo? A escola não trabalha nisso. Basicamente, a escola não trabalha nisso. A gente passa o tempo todo olhando para fora, para o universo, para a filosofia, para a química, para a física, para a história, tudo muito interessante. Mas a gente olha muito pouco para o nosso universo interior, nossos talentos, nossas vocações, nossas intuições, nossas múltiplas inteligências. Então, a escola também é parte corresponsável com essas crises existenciais. E aí, eu trouxe aqui o resumo dessa educação tradicional, que Paulo Freire chamava de educação bancária, porque ela parte de uma filosofia, ou seja, uma visão sobre o ser humano, de um ser humano vazio, que eu preciso preencher de conteúdos o mais rápido possível. Um ser que nasce vazio, que eu preciso preencher de conteúdos. E aí a gente monta essa grande linha de montagem, que, de novo, ela foi benéfica durante muitos anos, mas me parece que ela está cansada, me parece que ela está enferrujada, porque os alunos não estão vendo muito mais sentido nesse formato de ficar sentado 13 anos numa cadeira, e os professores também parcialmente adoecidos, transformando a sala de professores num grande muro das lamentações. E aí eu quero trazer outros olhares pedagógicos para a gente depois pousar na realidade do nosso Instituto Federal. Mas esses outros olhares são importantes para a gente refletir e aprender com outras experiências. Por exemplo, na questão da autonomia, eu já trouxe aqui essa compreensão, vamos imaginar, mais behaviorista, de que a gente externaliza a motivação. E os nossos alunos acabam se fechando para as nossas aulas. A gente precisa arrastá-los. O bom professor neste modelo é aquele que prende a atenção do aluno, né? Então, o aluno neste modelo, ele é um aluno passivo, que ele decide pouco ou quase nada do seu próprio futuro. E aí existem vários níveis de autonomia em diferentes pedagogias. Eu trago aqui a Escola da Ponte, que é um currículo que faz bastante sucesso mundo afora e que tem bastante influência em vários outros currículos. Lá eles não têm aula como as nossas. Os alunos se organizam de 15 em 15 dias, fazem um plano de estudo. Primeiro eles olham o currículo nacional português, veem lá o que querem estudar, por exemplo, montanhas, ciclo das águas, mudanças climáticas, fazem um programa de estudos nos próximos 15 dias. Alunos podem se reunir, os de 8, junto com os de 12, junto com os de 13 anos, todos juntos, ensinando, colaborando, investigando. Eles escolhem um professor para ser o tutor durante os 15 dias e, ao final do processo, eles fazem uma avaliação do que aprenderam, do que não aprenderam e como podem melhorar e como podem praticar nos próximos 15 dias um aprendizado contínuo. Vejam que é uma autonomia bastante grande e o que é incrível são os egressos dessa escola, que mantém essa luz interior do querer ser mais, do constante aprendizado, né? Um respeito muito grande à autonomia do estudante. Não é que não tenha cobrança, não. Não é oba-oba. É uma escola bastante organizada, mas que respeita bastante a autonomia dos estudantes. E aí a gente chega a um outro ponto que eu considero fundamental no século XXI, que é a colaboração. A sociedade hoje é muito mais colaborativa, a gente colabora em larga escala. O YouTube hoje é maior que Harvard, Sorbonne, USP, todas juntas.
E a colaboração, ela diz respeito à inteligência coletiva, à capacidade de fazer coisas em grupo. E na nossa realidade, a gente exercita isso muito pouco, muito pouco. E aí existem pedagogias que privilegiam a colaboração em detrimento da competição. E ali a inteligência coletiva é valorizada, é o que o grupo é capaz de fazer juntos, é o que um aluno é capaz de ajudar o outro e fazer com que o outro cresça. Um aluno ensinando o outro e a colaboração como base. Eu estudei, essa foto é minha, eu estudei numa escolinha que eu amo muito profundamente, uma escola construtivista, sócio-interacionista, chamada Balão Vermelho, existe até hoje, uma escola que eu amava profundamente. Todas as aulas em roda, a gente misturava culinária com música, com cuidar da praça, e lá atrás, na década de 80, numa escola que já estava trabalhando mudanças climáticas, inclusive com alunos de 6, 7 anos indo para a praça, cuidar da praça do bairro, já para trabalhar essas questões também. Então, uma escola que também problematiza bastante. E aí a gente começa a falar de cidadania, e aí aqui eu trago um dos livros mais provocantes que eu já li na vida, que é o Liberdade Sem Medo, sobre essa escola chamada Summerhill, na Inglaterra, que fez 100 anos o ano passado, se eu não me engano. Essa escola é uma escola totalmente livre, totalmente livre. Os alunos moram lá dentro tem ateliê de marcenaria, tem a parte da mecânica, tem as aulas de filosofia, tem os instrumentos musicais, tem as bicicletas, e o aluno não precisa ir a aula nenhuma, nem aprender nada, se ele não desejar. Mas como é um ambiente livre, cheio de regras, já falo sobre as regras, mas é um ambiente livre, os alunos vão buscando construir ali dentro o seu próprio currículo. E o incrível é o resultado, o egresso ali na frente, que o egresso acaba se tornando alguns artistas, outros gestores, outros padeiros, mas sempre com a certeza de que eles são donos do próprio aprendizado, autônomos. E aí eles têm, por exemplo, para chegar à cidadania, eles têm uma assembleia todas as sextas-feiras para votar as regras da escola. E nessa assembleia, o diretor, que é um psicanalista, esse escritor do livro, ele tem o mesmo voto do que uma estudante de 5 anos. E tem coisas incríveis, como, por exemplo, esse livro já é da década de 60 ou 70, ele conta uma história assim, de repente, eles quiseram passar uma lei dentro da escola que poderia fumar aos 12 anos. E aí, eles votaram e passaram a lei. Daí, uma semana, os jovens de 15, os adolescentes falaram, olha, é óbvio que os de 12 não estão prontos para fumar. A gente precisa rever essa lei. E aí eles debateram novamente e passou a ser acima de 15 ou 16 anos. Mas imaginemos aqui o sangue frio do diretor, dos professores, de ver durante uma semana crianças de 13 anos fumando. Mas a construção é feita de tal forma, tão coletiva, de que todos respeitam as regras e que eles vão tendo a certeza de que eles constroem o funcionamento do coletivo. Então, segundo Erich Fromm, um pensador importante, filósofo, psicanalista, talvez, ou psicólogo, ele diz, olha, no prefácio, talvez essa escola seja a experiência de uma formação para a cidadania mais profunda que a humanidade já viu. Ela não é modelo para todos, mas a gente tem que pensar a diferença entre falar sobre a cidadania, falar da importância das eleições, do ser cidadão, e a importância de fazer uma educação pela cidadania, através da cidadania. Veja como a gente tem a evoluir nesse sentido. E aí, para mim, um outro pilar, os dois grandes pilares, para mim, da educação do século XXI, todos eles bastante freirianos, os dois grandes pilares, autonomia, porque o estudante tem que querer, tem que manter a vontade de engolir o mundo, tem que participar dos rumos do próprio aprendizado junto com os professores, junto com os formuladores de currículo, mas a segunda questão, o segundo pilar
é, sem dúvida, uma educação dialógica. Não é aquela aula dialogada em que o professor mantém o foco nele e permite participações esporádicas dos estudantes. Não. O fato de você sentar em roda e considerar o ser humano como um ser integral que está ali na frente. Integral, um ser que pensa, que sente e que age no mundo, que desenvolve a racionalidade, a capacidade de sentir, de se emocionar e, ao mesmo tempo, a vontade do querer, de agir. É um ser humano que chora, que ri, que tem dificuldades, que tem sombras, que tem dragõezinhos, que tem competências, que tem talentos, a capacidade de absorver a subjetividade desse ser humano. Por exemplo, em termos bem práticos, a gente dá o espaço nos nossos planos de ensino, nas 2 primeiras semanas, para que os estudantes também construam ali o plano de ensino, que eles também possam trazer as suas vontades para aquele plano de ensino. Numa reunião no passado com estudantes, a gente falava sobre sobre gastronomia, e aí a gastronomia fala de harmonização de vinhos com grandes pratos, sobre questões muito importantes na gastronomia, e aí perguntando aos alunos o que eles gostariam de aprender, alguns deles disseram, olha, eu gostaria muito de começar pelo arroz soltinho, pelo feijão bem temperado. Então veja que o aluno ele tem uma capacidade absurda de pegar as nossas reflexões que estão aqui nas alturas abstratas da teoria e enraizar no chão, trazer para o cotidiano, trazer para a realidade dele. O aluno está o tempo inteiro tentando fazer esse exercício, e os nossos currículos não fazem isso muito bem. E aí, é preciso também uma educação que dê um tempo para o aluno saber quem ele é, para ele olhar para dentro. É muito curioso o aluno fazer uma orientação vocacional 6 meses antes do vestibular. E ali as orientações vocacionais geralmente frágeis, se não são aquelas com várias sessões, com um psicólogo te orientando, pesquisando as profissões, os testes são geralmente muito frágeis. E saber o que você quer da vida, você precisa ter passado os últimos 16, 17 anos pesquisando quem você é profundamente. Quais são os seus talentos, quais são os seus dragõezinhos, suas dificuldades, suas sombras. Então, a gente precisa também trazer para dentro do currículo esse tempo de olhar para dentro. Quem faz isso muito bem feito é a pedagogia Waldorf, que é uma pedagogia bastante existencial, digamos assim. Ela é bastante colaborativa, ela integra bem o pensar, sentir e agir, mas ela é bastante existencial no sentido de pensar quem sou e o que eu vim fazer no mundo. De novo, nenhuma educação, nenhuma pedagogia é perfeita, nenhuma delas é modelo para o Instituto Federal. Nós temos que ser capazes de criar os nossos currículos, mas elas nos ensinam muito. Por exemplo, a Montessori, que radicaliza a autonomia. A Montessori, quando você radicaliza a autonomia, no melhor dos sentidos, você está acreditando profundamente no estudante. É o que a Finlândia chama de pedagogia da confiança. Numa das nossas lives no IFMT em Diálogos, os professores que fizeram formação na Finlândia, que é hoje um dos melhores sistemas do ensino do mundo e é muito semelhante ao Instituto Federal, falam sobre a pedagogia da confiança, que é a capacidade de acreditar no aluno, que ele está ali para ser melhor, capacidade de incentivá-lo, né? Bom, essas são algumas reflexões sobre outros olhares pedagógicos. Nenhuma deles modelos. A gente tem que entender que, antropologicamente, o ser humano é infinito. Ele pode criar infinitas culturas, músicas, formas de dialogar com o mistério religante, formas de se alimentar. E para infinitas culturas, a gente pode ter infinitos currículos, né? Então, não existe o currículo correto. Mas, de fato, acho que os tempos atuais nos pedem a invenção, a criação de novos currículos no Instituto Federal. E aí, de novo, para criar os currículos do século XXI, a gente precisa pensar em todas essas mudanças, em como os alunos estão hoje em dia. Tem professor que reclama, nossa, como os alunos mudaram, não é? E aí tem o Mário Sérgio Cortella, que ele faz Mário Sérgio Cortella, que ele nos faz uma provocação e diz, olha,
se o médico do século XVII entrasse no hospital do século XXI, ele ia achar tudo diferente. Tecnologia, exames, procedimentos médicos, tudo. E se o professor do século XVII entrasse na escola do século XXI, ele ia achar muito semelhante. Pessoas sentadas uma atrás do outro, um elemento ali na frente falando mais, os elementos ali ouvindo. E aí a gente precisa pensar nesses novos contextos para criar esses novos currículos. Eu acredito profundamente que a gente precisa, além de currículos integrados, que integrem o saber, mas não só integrar componentes curriculares, integrar o ser, que pensa, que sente, que age, integrar teoria e prática, integrar professor e estudante, e principalmente que os alunos sejam cada vez mais protagonistas. Isso não significa que o professor perde importância, não, ele muda a importância. A imagem que a gente tem utilizado é, ao invés do professor ser um músico tocando para 40 alunos ouvintes, e ali o professor precisa passar conhecimento, ele precisa prender a atenção, este modelo precisa mudar para o modelo em que o professor se torna um maestro de 40 músicos. Então, nós vamos debater isso mais precisamente mais adiante, acredito eu, mas um bimestre, ao invés de você ficar falando 80, 90 horas, 80, 90% do tempo, você pode desenvolver uma pesquisa científica com esses alunos, organizar a pesquisa, propor objetivos junto com o grupo, aí depois constrói junto com eles as entrevistas que eles realizarão nos bairros deles, aí cada estudante faz 5 entrevistas a partir daquele roteiro de entrevista, depois eles fazem leituras para ajudar a interpretar aquelas entrevistas, depois eles trazem os resultados para a sala de aula e não necessariamente produzem um artigo ou uma pesquisa de ponta, mas vejam que durante um bimestre, 10 semanas, eles estiveram como protagonistas de um processo do aprender a fazer ciência, e o professor passou a ser um mediador. Esse é um exemplo que foi trazido da Finlândia e que a gente pode perfeitamente trazer para as nossas salas de aulas. Aliás, o nosso nome é Instituto Federal de Ciência, Educação, Ciência e Tecnologia, e a gente precisa trazer isso para o cotidiano das salas de aula. E aí, pousando aqui na prática do nosso campus. Nós estamos fazendo essas reflexões há alguns anos, há 3 anos, uma reflexão livre, dialógica, participa quem quer, e começou pelos cursos de eventos e secretariado. O curso de eventos, o PPC já foi aprovado, está no 1º ano, o secretariado está em fase de aprovação, mas basicamente, como é que funciona o currículo? Primeiro, antes de como é que funciona o currículo, a gente precisa entender que, de novo, fazer um currículo não é formar uma comissão e começar o puxa-estica de disciplinas. Se a gente pensar na arquitetura do currículo, esse puxa-estica de disciplina, a gente está pensando no mesmo prédio antigo, a mesma estrutura curricular, com a mesma concepção filosófica pedagógica, essa centrada num que fala e muitos que ouvem, e a gente só está aumentando um puxadinho aqui na cozinha, aumentando um quarto acolá, diminuindo a sala de dispensa, a gente está somente fazendo um puxa-estica mesmo de componentes curriculares. Mas, no momento, a gente precisa de novas arquiteturas de currículos, novas formas de organizar esse currículo, romper com a sala de aula, romper com o conteudismo, trazer esses alunos também para o protagonismo. Olha, e eu sei que nós, professores, fomos formados numa tradição e por isso temos bastante receio em mudar para uma nova concepção pedagógica, mas a gente só pode ser mais feliz. A gente só pode ser mais feliz. Esse modelo está nos deixando exaustos. Então, como é que funciona o currículo do eventos? Você tem no centro do currículo um projeto. E aí as disciplinas gravitam em torno deste projeto e cada disciplina entrega no mínimo 20% para esse projeto. Ou seja, uma a cada 5 aulas o professor tem que parar o conteudismo dele e se dedicar ao projeto. De novo, nós não estamos falando de um caso de sucesso, não. Tá? Nós ainda estamos inventando esse currículo na prática. Mas nós estamos falando de um caso de criação muito coletiva, muito colaborativa, e a criação está sendo bem sucedida.
o desafio continua. E aí, você tem o seu aluno nestes projetos como mais protagonistas. Não é que a aula expositiva perde o sentido, não, tá? Ela continua 20%, 30% do tempo, 40% do tempo. Não é que as disciplinas também percam a sua individualidade, tá? Elas continuam, elas têm direito à sua individualidade, mas que elas resguardam um tempo também para pensar coletivamente. Então, um exemplo prático, um evento de gastronomia, né? A história tem muito a dizer sobre gastronomia, a geografia tem muito a dizer, a química tem muito a dizer. Pode ser feita uma feira de gastronomia, os alunos podem organizar essa feira, trabalhar a parte financeira, a organização da logística, podem, inclusive, pensar o que vai ser oferecido nas bancas relacionadas à gastronomia, e por aí vai. A parte musical, e por aí vai. Então, o que a gente precisa é ter coragem de romper com o conteudismo, com a sala de aula, e aí assim a gente vai conseguir desacelerar essa educação enciclopedista para a gente transitar para o novo modelo. Essa transição não é fácil, a gente não pode ter pressa, demanda muita formação de professor, mas não só uma formação de pedagogia, um curso aqui e acolá, mas essa formação do diálogo, uma formação do dia a dia, um aprendendo com o outro, compartilhando experiências. No currículo de eventos também, e nos novos currículos, a ideia é que a gente consiga trazer a extensão e a prática para dentro da sala de aula. Esse é um desafio que já está posto há alguns anos, da curricularização da pesquisa e da extensão, mas não só neste formato de um professor empreendedor que vai lá, capta um projeto de pesquisa e traz consigo 3 alunos, que vai fazer uma pesquisa de ponta, entregar um resultado, escrever um artigo, publicar num congresso. Essa é muito boa, é muito importante, mas uma educação também do ensinar a fazer ciência, ou fazer extensão. Então, facilmente uma turma consegue se mobilizar durante 6 meses e preparar um conjunto de debates para a praça do bairro, para fazer um círculo na praça do bairro, levar para ali música, levar reflexões filosóficas, levar poesia, né? Refletir por que, junto com aqueles vizinhos, por que aquela praça não é bem cuidada, por que os jardins não são bem cuidados. Isso é uma prática extensionista, né? É muito comum dentro dos nossos campos, dentro dos nossos campi, as flores, os jardins não serem bem cuidados. Então, a gente está dentro da sala de aula, numa aula de biologia, por exemplo, a gente está estudando tudo da biologia, mas a gente não rompe com o mundo da sala de aula e vai cuidar das plantas e dos animais que ali frequentam, né? Então, existem muitas formas de romper com o conteudismo e trazer para dentro da sala de aula a pesquisa e a extensão. O ponto mais importante é a gente ser capaz de romper com esse paradigma que eu estou colocando aqui como obsoleto. Não precisam concordar comigo, mas que eu estou colocando aqui como o paradigma tradicionalista, né? Mais tradicional, digamos assim, que Paulo Freire chamava de educação bancária. Os estudantes, eles precisam participar da construção dos currículos, eles precisam participar da gestão efetiva dos cursos e do Instituto Federal, e eles estão prontos para isso, são altamente capazes. Quando você chama os estudantes e pede a eles propostas, eles sempre trazem propostas interessantes, eles são capazes. Agora, de novo, se a gente mantém a mesma mentalidade do enciclopedismo, a gente está sempre atrasado em sala de aula, o estudante está sempre devendo um trabalho, imagina uma semana de prova final com 16 provas, ou 16 trabalhos, que é o que eles passam no ensino médio a cada 2 meses e meio. É preciso desacelerar este modelo para construir um modelo de uma educação que dá grandes saltos de qualidade. Por exemplo, a construção do currículo é uma experiência que vai fazer os alunos crescerem muito em sala de aula. A construção dos objetivos daquela disciplina, junto com os alunos, mas eu vou gastar 2, 3 semanas debatendo isso com os alunos, estamos perdendo tempo? Não. O seu grupo vai dar um grande salto de aprendizado, os alunos vão se engajar naquele ano, porque eles ajudaram a construir aquele plano de ensino. E
o que a gente ganha quando a gente se movimenta em direção a esse modelo em que o aluno é mais protagonista, é que quando a gente fala, eles estão de olhos atentos, querendo nos ouvir. Eles não estão exaustos do nosso monólogo eterno. Eles estão a fim de nos ouvir porque a gente é capaz de ouvi-los também. A gente é capaz de absorver deles o melhor deles, o talento deles. E aí, é importante a gente ser capaz de conectar teoria e prática, né, levar os estudantes para conseguir praticar no mundo, romper os muros da escola, não só através do estágio formal, mas através, né, das nossas ações no mundo. Existe aquela famosa pedagogia da alternância, né? Uma semana na escola e uma semana praticando lá na sua comunidade rural, o que você aprende ali. É chamada pedagogia da alternância. A gente pode dar esse momento do aluno também ir para o mundo e praticar no mundo. A gente precisa dar esse momento. E a gente precisa, acima de tudo, a palavra currículo integrado, e aqui já estou caminhando para o encerramento das minhas reflexões, a palavra integrado está muito na moda. E, normalmente, o que a gente pensa de integração é conectar as disciplinas. Tudo bem, esse é um grande desafio. Um grande desafio. Aliás, para isso também vai ser preciso a gente desacelerar o nosso currículo, porque os professores, com essa correria toda, não têm tempo para reunião. Sabe? Júlio, professor Júlio, projetos já existem há muito tempo. Eu já fiz o projeto tal, sim, mas sempre iniciativas que você faz no final do dia, com a sua última energia, aquelas reuniões, a tentativa de construir uma pesquisa, um projeto. A gente tem que ter o espaço para a gente construir isso dentro do currículo. Então, por exemplo, o IF Farroupilha conseguiu separar para os 48 cursos, nos 11 campi, a terça de manhã ou a quinta à tarde, são 2 turnos, que ninguém dá aula, que é esses momentos de integração. E o ser humano integral? O ser humano integral é esse que tem talentos, que tem sonhos. Ele precisa vir para dentro do Instituto Federal e o Instituto Federal precisa absorvê-lo não como um ser vazio, precisa absorvê-lo com seus talentos. Vai ter ali um futuro empresário, vai ter um futuro gestor público, vai ter ali um futuro artista plástico, vai ter ali um futuro dono de pizzaria ou pizzaiolo, cozinheiro. A gente precisa trazer o que ele tem de melhor para dentro e ele é capaz de ensinar muito aos colegas, aos professores. Eu, por exemplo, em todas as aulas que eu dou, os alunos dão aula daquilo que amam. No ensino médio, eu paro um bimestre e eles dão aula, cada um dá uma aula de 15 minutos do que ama, o tema é deles. E só tem aula incrível. Às vezes eles falam do sonho de viajar, às vezes eles falam de dormir à tarde, às vezes eles falam de sexualidade, às vezes eles falam de filmes e séries, de artes, de culinária, só aula boa. E sabe o que acontece depois que eu passo 2 meses e meio ouvindo eles cuidadosamente, carinhosamente? Toda vez que eu falo depois, é um silêncio absoluto, uma vontade de me ouvir, porque eu fiz essa escuta atenta, eu absorvi eles dentro da sala de aula. Eu estou trazendo alguns exemplos aqui da minha prática, mas não quer dizer que eu não erro, não quer dizer que eu dê aula ruins, que eu também cometa erros como professor, muitos erros. A minha realidade, o meu cotidiano também é tão difícil quanto o de vocês. Agora, por que eu consegui construir uma sala de aula ao longo dos últimos anos um pouco diferente? Principalmente por causa daquela escola que eu estudei aos 8 anos, que eu amava profundamente. Quando eu saí dela aos 8 anos, minha mãe foi super preocupada, falou, olha, agora ele vai para uma escola tradicional, estou preocupada, será que ele vai se adaptar? Aí a diretora, a professora Ieda, falou assim, olha, aqui ele aprendeu a manter viva a curiosidade, a vontade de aprender, a vontade de conhecer o mundo. Vai ser difícil a adaptação dele na escola tradicional, mas tudo indica que ele vai, pro resto da vida agora, manter essa fome de aprendizado, essa vontade de aprender. E foi assim, foi muito difícil a minha adaptação nas escolas tradicionais, mas eu tirava o 7 que o professor pedia. Eu sempre tive jogo de cintura na maioria das matérias. Naquelas matérias que eu amava muito, eu ia a fundo, eu colava no professor, né? Na escola Summerhill,
Às vezes o aluno fica 3 anos, 5 anos, 7 anos sem entrar dentro de uma sala de aula. E aí, já estou caminhando para minhas reflexões finais. E aí, o diretor, o psicanalista, o Neil, ele fala o seguinte: veja bem, parece muito, né? 3 anos fora da sala de aula, está perdendo tempo, o mundo é competitivo, etc. Mas, se esse é o tempo que ele gasta ali perambulando no jardim, fazendo nada, ouvindo música, daí 3 anos ele decide, ele já se desconectou de todas as amarras de uma família autoritária, uma escola autoritária, ele agora se sente pronto para aprender. E aí o psicanalista reflete: quantas pessoas nós conhecemos com 20, 30, 80 anos que são vítimas da vida? Que pergunta: professor, o livro desse tamanho, 180... Quantas pessoas no mestrado e doutorado reclamando de um livro de 180 páginas? Quantas pessoas não entendem o porquê de estar na escola? Que a escola passa a ser uma obrigação e não um lugar para você sair dali melhor, mais feliz. Então, a gente precisa pensar muito, que eu acho que o meu querido colega Fábio, que admiro muito, que vai falar logo em seguida, vai trazer esse termo integral, que eu, pessoalmente, considero até mais importante do que o integrado. Acho que ambos devem vir para os nossos currículos, mas a palavra integral é fundamental, o ser humano integral, inclusive o professor integral. Quantos professores são zumbis porque já repetem as mesmas aulas há anos, já não tem muita brilho nos olhos para reproduzir aquelas aulas, mas nas redes sociais você vê o cara aprendendo xadrez, o cara aprendendo a fazer cinema, o cara com uma super motocicleta nas férias, indo até o Ushuaia, mas ali no campus ele já construiu aquele personagem que é desmotivado e que faz o seu melhor possível para dar aquelas aulas repetitivas que são obrigatórias de acordo com o currículo e com as emendas. Até o professor precisa trazer para dentro suas vontades, os seus sonhos. Ele precisa trazer o que ele está aprendendo no momento. Como diria Paulo Freire, professor não é o que mais ensina, professor é o que mais aprende. Porque o que ele está ali para ensinar é aprender a aprender. Os tempos mudaram. E mudam a cada 5 anos, as profissões mudam radicalmente. Se eu ensinar um conteúdo agora, daqui a 5 anos ele é obsoleto. Só que daqui a 5 anos, o meu estudante ele vai ter que ser capaz de aprender, de absorver uma nova realidade, estudar e aprender. Então, os tempos mudaram radicalmente e a gente precisa de fazer essa transição para o novo currículo que também nos permitam essa busca da felicidade, que também nos permitam essa capacidade de pensar quem sou eu, o que eu vim fazer aqui, como é que eu entrego o meu melhor para o mundo. E aí eu trago essa imagem aqui da linda cidade de Diamantina, cidade histórica de Minas Gerais, com a Vesperata, onde o maestro fica no centro da praça e os músicos ficam na varanda do 2º andar, e aí, dos 4 lados. E aí, quando dá o primeiro acorde, a metade da praça chora de emoção, porque vem sons dos músicos de todos os lados. E aí, essa Vesperata acontece de 15 em 15 dias. Quem está brilhando ali é o coletivo. Não é o professor, que é um showman, que está transmitindo conhecimento e prendendo atenção e cantando músicas, não. É o maestro aqui na figura do professor que precisa fazer com que os 40 músicos que estão ali na sala de aula, os 40 seres integrais, seres humanos incríveis, que esses 40 seres humanos aprendam a aprender, tragam o melhor de si, construam projetos, desenvolvam inteligência coletiva. E aí eu chego aqui à minha conclusão final, trazendo para mim a minha principal referência. Eu tenho 2 grandes referências filosóficas pedagógicas, uma é Paulo Freire, a outra é Paulo Freire e tudo que vem nessa grande corrente de um protagonismo dos alunos, desde o Emílio de Rousseau, de 1762, passando pela Escola Nova, passando por que está acontecendo na Finlândia, passando pela Montessori, pela Waldorf, pela Escola da Ponte, por currículos indígenas, passando por essa tradição de alunos mais protagonistas, que cada vez mais está chegando às salas de aula. O que Paulo Freire disse lá atrás, e muita gente disse, não, Paulo Freire não vai chegar à sala de aula, não vai pousar
no chão de escola, no chão de fábrica, não gosto desse termo não, mas Paulo Freire é muito filosófico, muito profundo, mas os professores ainda não aplicam bem. Pois bem, ele estava 60 anos à frente do tempo dele. Os tempos agora chegaram e o mundo está se inspirando muito nele, em toda essa corrente. Então, lá na Finlândia, por exemplo, ele é fundamental na construção do currículo finlandês, de protagonismo dos alunos, porque ele traz esses 4 pilares: diálogo, que é um encontro entre seres íntegros, integrais, é a colaboração, capacidade de desenvolver a inteligência coletiva, de ser coletivos, culturas mais fortes, é a autonomia, capacidade de manter essa luz interna forte que vem de dentro, e, por fim, a problematização. E aí eu queria fazer uma reflexão aqui com os colegas para finalizar, que é assim, às vezes a gente até acha, bom, isso eu estou trazendo uma opinião pessoal, não quero convencê-los disso, que a gente é freiriano porque a gente está problematizando o mundo em sala de aula. Mas veja que às vezes a gente problematiza o mundo porque as grandes empresas têm relação com a mudança climática e os países mais desenvolvidos emitem mais carbono, tudo bem. Mas veja que a gente está fazendo isso dentro deste currículo tradicional, que é esse currículo que ele chamava de opressor, que está dominando, que está passivando as pessoas, que está os tornando ouvintes, não donos da própria história. Então, Paulo Freire hoje, toda a complexidade do pensamento de Paulo Freire está pronta para o mundo está pronta para ela. Né? Ele vai chegar cada vez mais com muita força no cotidiano das nossas salas de aula. E aí eu termino com uma frase, 2 frases. A primeira dele, que é: ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo sozinho, nós nos educamos entre si, os humanos se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Ou seja, eu não educo uma pessoa como um processo de uma via só, né? Não é um processo de transmissão. Ninguém se educa sozinho, porque a gente vive no mundo com pessoas, com animais, a gente aprende o tempo todo com o clima, com a assembleia do bairro, com o ônibus, o tempo inteiro, na casa do tio. Ninguém está sozinho no mundo, nem mesmo o Pequeno Príncipe, que aprendeu com o baobá, aprendeu com a raposa, nem mesmo o Pequeno Príncipe, que tem um planeta só. E nós nos educamos pelo diálogo. Nós aprendemos com a avó, com o chefe, com o amigo. Dizem pensadores que, assim, o Cortella fala isso, não é que os alunos não gostam das escolas, não, eles gostam muito, só não gostam muito das nossas aulas. E outros educadores dizem assim, é muito importante o recreio. Talvez no ensino médio, talvez na adolescência, eles aprendam mais com os próprios amigos do que com as próprias aulas, os amigos da escola. Né? E a segunda frase, para encerrar, não há nada mais forte do que uma ideia cujo tempo já chegou, de Victor Hugo. Não há nada mais forte do que uma ideia cujo tempo já chegou. Há 10 anos atrás, as pessoas gostavam dessas reflexões que eu fazia, eu não estava com essa maturidade, nem era tão apaixonado assim, mas já fazia essas reflexões por causa desse aprendizado que eu tive lá nessa escola que eu amava aos 7 anos. Mas as pessoas ouviam e pronto. O mundo não estava muito pronto. Hoje as pessoas ouvem e elas estão mais abertas a se colocar em movimento. De novo, eu não trouxe opiniões fechadas, eu cometo muitos erros, eu trouxe reflexões para que a gente se coloque em movimento. Se o governo vem e propõe uma reforma que a gente fica indignado e a gente quer resistir, é muito importante, porque é uma proposta vazia, sem diálogo, sem planejamento, sem verba para as escolas, com pouco tempo para pensar os livros didáticos. A gente tem que resistir, mas mais do que resistir, a gente tem que criar os currículos que sonhamos. Eu agradeço muito aos ouvidos, eu sei que eu fiz muitas reflexões, mas eu espero agora poder ouvir o colega Fábio, quem admiro muito, e que a gente tem uma sintonia muito grande, e poder dialogar com vocês hoje, através das perguntas, e em outros momentos, muitos também eu estou à disposição. Muito obrigado.